Zefi. Boa noite. O que achou da arrancada de alguns fundos nesses últimos dias? Especialmente fundos de tijolo. Cara, achei interessante. Eu acho que assim, era para o iFix inteiro subir. Mas tá todo mundo com medo de tomar fundo de papel. Principalmente por causa de risco. Daí os papéis não subiram. Esse é meu viés. Agora, bom, para quem, assim, até tava zoando a galera. Bom, para quem tem mais tijolo. Pra quem tem mais tijolo, realmente foi uma tese. A tese do jumento já começou? Não, não. Tese jumento tem que ser. Tese jumento clássica, e aí a gente pode trazer o especialista do jumento aqui, que é o nosso amigo Bass. Não, só quando começar a baixar juros, assim. Ainda tem muita confusão pelo meio, é isso que eu quero falar para vocês. Já está muito claro que a taxa de juros está no máximo. Para quem não entendeu isso, assim, o que eu estou falando? A taxa de juros está no all-time high, assim, que o pessoal fala. Na máxima da máxima. Não dá para aumentar mais. Porque senão a corda vai explodir. Já está na corda. A corda está na esticada. Significa que vai cair rápido? Significa que vai cair? Não, nenhuma das duas coisas. A ideia tá no máximo, mas pode ser que fique no máximo por um tempo. Então, é essa a questão. Então, a gente ainda não tem claro. Se a toada for muito baixa, pode ser imperceptível para o jumento ainda no curto prazo. De novo, a gente acha assim, se for olhar do ponto de vista de renda fixa, ela começa a ficar menos atrativa lá para 24. E aí os fundos imobiliários e agros e infra voltam com mais força. E aí é claro que, tipo, aí fala, cara, aí o imobiliário em si dá uma voadinha. Mas, cara, para mim é final de 23, se muita coisa acontecer. No curto período, falar, é o início do jumento. Cara, aumentou muito pouco para falar de início. O mercado ficou errado por conta da questão de risco de crédito. Ele ficou errado. O mercado em janeiro, que já estava um pouco de bagunça, estava com a iFix a 2.800. Hoje, com um cenário igual ou melhor do que em janeiro, não vou dizer melhor, mas é melhor porque eu acho que o calabouço fiscal já acalmou alguns ânimos. Apesar de ser muito tributo, mas acalmou. Então, isso já ajuda. Então, tá melhor. E o iFix estava para trás. Então, por exemplo, a bolsa lambeu lá os 98, foi para baixo, depois subiu, foi para 106, ficou ali. Então, se você for olhar a bolsa em si, por que eu acho que ainda não é início de terra de jumento e só uma correção? A bolsa do ano está praticamente igual. E o iFix, a bolsa hoje, se você for olhar do início do ano, né, de janeiro e tal, estava 1.600. Então, o que está acontecendo com a bolsa? A bolsa, se a gente for olhar para a NTNB, quando ela piorou, o mercado piorou, e agora voltou para o patamar ali. O que aconteceu com a bolsa? A bolsa reagiu praticamente voltando para o preço original, de risco. Quando a gente olha para o IFIX, oh shit. O iFix ali, naquela data que a gente falou, ele chegou a bater, desde o começo do ano, 2.860, 2.850. E agora ele está voltando para 2.800. Então o que está acontecendo na minha cabeça? O mercado só está voltando para o risco adequado. O iFix foi lento nessa volta, enquanto o iFix, o Ibovespa, voltou, porque assim, hoje a gente está, em termos de juros, muito próximo do que estava em janeiro. Janeiro não estava tão ruim, tá? Aí piorou depois daquela questão lá de Brasília e tudo mais. Então hoje a gente está até um pouco melhor. Só que o iFix estava em 2.700, estava com muito risco. Grande parte por conta dos eventos de crédito que tem acontecido. Então o que está acontecendo é o mercado de crédito está deixado de lado e os outros ativos, né? Você vai ver preço PVBI, outros ativos de tijolo estão voltando para o patamar de início de janeiro. Aí a tese do jumento? Não, é simplesmente está voltando para o risco normal que ele estava em janeiro. E por que não está subindo mais? Porque os ativos de papel estão indo com mais dúvida. Então, para mim, não tem nada a ver com tese de jumento, é simplesmente uma reorganização de juros. Até porque tese de jumento, não é, o DI tem que cair mais forte, tem que ter alguns marcos. A gente ainda não, na minha concepção, ainda não tem isso. Então, por isso que eu tenho falado que a gente vai ter 2 eventos esse ano que vão ser eventos importantes. Esses 2 eventos que vão definir a real do iFix para o ano. O primeiro é agora o arcabouço, como vai tramitar pelo Congresso, depois a tributação. Essas duas coisas vão definir a vida. A iFix presta a decolar se o taxade não ferrar tudo. Basicamente é isso, cara. Basicamente é isso, Vitor. Você resumiu o que eu disse com uma frase só.